Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Yoshida e hoje a gente vai conversar aqui sobre produtos básicos para você poder começar a pintar com tinta acrílica. Quem me acompanha ali em outras redes sabe que eu comecei a pintar há mais ou menos uns 3 meses. E desde então eu tenho praticado muito, eu tenho gostado bastante de fazer quadros e tudo mais. Inclusive, tanto esse quadro aqui quanto esse que estava ali atrás, são quadros que eu pintei recentemente. Eu queria compartilhar com vocês aqui esses materiais básicos para você começar a pintar também aí em casa. Lembrando que esses são materiais para pintura com tinta acrílica. Eu quero fazer um outro vídeo outro dia comentando sobre os materiais para tinta óleo também. Gente, eu acho que todo mundo tinha que fazer aí pinturas e se expressar por meio da arte, porque é o tipo de coisa que ajuda muito a gente a canalizar melhor nossas emoções, é um momento que você relaxa, e você não precisa ter talento nenhum, ou ter estudado artes desde criança, coisa do tipo. O mais importante para aprender a pintar é começar. Eu mesmo estou aprendendo agora também, eu erro várias coisas, mas gente, é tão gostoso essa jornada, sério. Mas enfim, vamos para os materiais. O primeiro material que você vai precisar são as tintas. As tintas geralmente vêm nessas bisnaguinhas aqui, né, tem vários tamanhos diferentes, de várias marcas diferentes, e também, obviamente, de várias cores diferentes. Pode até encontrar, às vezes, nessas bisnagas maiores e tal, mas você não precisa comprar todas as cores que existem para começar a pintar. Se você está com um orçamento um pouco menor, eu recomendo você comprar algumas cores básicas, porque com elas você consegue construir todas as outras cores. Você vai precisar, então, de um vermelho, um amarelo, um azul, um branco e um preto. O vermelho, eu recomendo o vermelho de cádmio, o amarelo de cádmio, e o azul cerúleo. O preto é o preto normal e o branco é um branco de titânio, que vocês vão ver que tem vários tipos de brancos diferentes e tal. Mas uma outra opção, ao invés de comprar tubinhos separados, é também você comprar aqueles kitzinhos básicos. Eu não super recomendo esses, porque eles costumam ser um pouco mais caros e vem ali algumas cores que talvez você não vai precisar, já que só com esses você já consegue construir todas as outras. Porém, eu mesmo comprei um kit, porque assim, gente, eu acho mais fácil e pra mim, quanto mais difícil for o negócio, menos chance de eu continuar fazendo. Então, pra mim, foi importante eu comprar um kitzinho bonitinho, sabe? Que aí eu já fui usando e tal, e fiquei bem feliz. Aí, conforme eu fui entendendo melhor o material, eu comecei a comprar tintas isoladas, e enfim. São duas opções totalmente válidas. O único problema de comprar também esses kitzinhos é que alguns kits não vêm com cores muito boas, assim, pra você misturar, ou eles vêm em tubinhos muito pequenos, que logo acabam. De qualquer forma, dá pra começar. Outro material que você vai precisar são os pincéis. Na verdade, algumas aqui, que nem essa, são mais pra aquarela, mas vamos lá. Você não precisa comprar um kit gigantesco de pincéis. O ideal é que você compre alguns pincéis de tamanhos variados e com formatos de cabeça diferentes. Eu particularmente gosto muito de ter um pincel um pouco maior para poder cobrir áreas maiores da tela. Geralmente esses mais chatos mesmo. Gosto também de ter um médio quadrado, um menorzinho e um outro menorzinho também, só que com a ponta mais arredondada. Porém, como vocês podem ver, tem vários tipos diferentes. Para mim, eu acho que o importante é você ter pelo menos um de cada tamanho, né? Um grande, um médio e um pequeno, de pontas quadradas e outros de pontas redondas. Aí também tem outros tipos de ponta, como por exemplo aquela que parece uma linguinha de gato. Enfim, tem diversas. Mas acho que para começar, essas são as mais importantes. E, gente, o material não precisa ser tipo pelo de esquilo, de sei lá o quê. Essas fibras mais sintéticas são até melhores. Esses pelos mais de animal, eu recomendo você deixar mais para aquarela. Porque assim, gente, os pincéis vão estragar. E isso acontece porque a tinta acrílica, ela endurece muito rápido. E quando você está no começo, é normal você enrolar um pouco mais para limpar um pincel, demorar um pouquinho. Numa dessas, estragou um pincel, sabe? Só cuidado para não comprar pincéis extremamente baratos, que parecem uma palha, sabe? Porque alguns deles começam até a se desfazer quando você está pintando. O próximo item é papel ou tela. A tela costuma ser muito interessante porque eu particularmente acho muito mais gostoso pintar em tela do que você ficar pintando em papel. Porém, na minha opinião, não só algumas artes ficam mais bonitas em papel, como também, pro começo, eu acho papel fundamental. E, gente, uma coisa que acontece muito para quem tá começando a pintar é aquele medo de errar e etc. E a tela, ela passa uma pressão, sabe? Você fica assim, nossa, não posso errar, tô usando uma tela. Enquanto que no papel, geralmente, você fica um pouco mais desprendido dessas coisas. É importante que o bloco de papel seja de uma gramatura um pouco maior. Eu recomendo esse daqui da Canson Graduate, que tem um tamanho A4 e uma gramatura de 290 gramas. Porque com isso ele consegue aguentar tinta óleo, tinta acrílica. Inclusive aqui foi onde eu fiz vários experimentos e foi onde eu comecei. E sobre as telas, você não precisa já começar pintando telas gigantes. Logo que eu comecei, eu gostava muito de pintar telas pequenininhas assim. Eu acho que tem tipo
15 por 20 centímetros, algo assim. Ou essas telas um pouco maiores. Então acho que é legal você ter alguns modelos para você poder escolher de acordo com a pintura, sabe? E assim, gente, pra mim pintar em tela é um pouco mais gostoso mesmo, tá bom? Mas como eu falei, o papel também é muito bem-vindo. Outro item essencial que você vai precisar é uma paleta. O legal é você comprar, gente, uma paleta que seja retinha, sabe? Não tem aqueles vincos, aqueles buracos. Aquelas paletas que tem várias divisórias, geralmente são melhores para você usar com a tinta aquarela. Ela seca e pode molhar de novo, reutilizar, enquanto que a tinta acrílica não. A tinta acrílica secou, não sai. Então, para mim, uma retinha assim é melhor, porque você consegue misturar as cores. Depois, caso você queira limpar, é só passar um papelzinho para tirar, enquanto ainda estiver molhada. Ou você, inclusive, vai ver muitos artistas que já deixam as tintas aqui sujando mesmo a paleta e sem problema nenhum, porque, como eu falei, a acrílica ela seca, ela vira um plástico mesmo, né? E você não consegue nem tirá-la depois. Se você não tiver uma paleta, você pode usar também um pedaço de madeira, enfim, alguma coisa que seja resistente, que aguente água, que você consiga misturar as tintas. Outra coisa essencial também é uma caneca ou um copo. O importante é ser um recipiente onde você vai colocar água. A tinta acrílica é uma tinta à base de água, então você vai usar muito a água para diluir um pouquinho da tinta e também para limpar os pincéis. Outro item importante, que não é exatamente essencial, mas eu acho que é importante, é fita crepe. A fita crepe ajuda muito você a delimitar áreas que você não quer que sejam afetadas pela tinta. Por exemplo, quando eu estou usando a folha para pintar com a tinta acrílica, o legal é você criar uma rebarba ali na folha para a tinta não ficar, né, escorrendo muito para fora, você não passar o pincel e sujar sua mesa. Então você passa a fita crepe em volta da folha para você criar ali uma rebarba. Ou se você, por exemplo, quiser criar linhas retas na sua pintura, você pode colocar a fita crepe na sua pintura, pinta, depois você tira. Gente, é a mesma coisa de quando você vai pintar a parede. Às vezes você quer fazer uma linha reta na parede, você vai usar a tinta crepe. Para os quadros é a mesma coisa. Agora a gente vai entrar aqui em alguns itens que são bem opcionais, mas que eu acho que ajudam bastante, então quando você quiser comprar, eu acho que pode ser sim interessante. O primeiro é uma espátula. Essa espátula é bacana porque você vai colocar as tintas na paleta e depois você usa isso aqui para misturar as tintas. Por que ela não é essencial? Porque você pode usar seu próprio pincel. Porém, eu não gosto muito de ficar esfregando meu pincel na paleta. Eu acho que estraga ela mais rápido e tal. Então eu gosto de ter uma espátulazinha dessa para misturar. Mas não é exatamente essencial, porém eu acho que é legal ter uma. Tem umas, inclusive, de plástico também, gente, que são bem legais e são bem mais baratas. Outro item opcional também, que eu acho que é bem importante para preservar as suas costas e também para você poder ver melhor a sua pintura, é um cavalete. Eu tenho aqui em casa 2 cavaletes. Um que é do tipo portátil, que costuma ser um pouco mais barato, e eu acho que funciona super bem para quem está começando, que eu acho que é um pouco melhor para você poder visualizar ali a pintura, mas caso você não possa ter um desses, um de mesa também já faz bem o serviço. Enquanto você não tiver um cavalete, você vai ter que dar seus pulos aí para poder deixar a tela num lugar paradinho enquanto você está pintando. E aí eu sei que isso às vezes é incômodo, que às vezes a tela fica escorregando, ou às vezes a angulação da tela, né, começa a te afetar, né, a tua visão, ou às vezes também você começa a sentir dor nas costas. Então assim, o cavalete é uma coisa que, por mais que não seja exatamente essencial, é uma coisa que vale a pena comprar assim que você perceber que está curtindo fazer pinturas. E o último item, mas não menos importante, é um aventalzinho. Eu comprei esse aqui no Mercado Livre mesmo. Esse aqui, inclusive, nem é de pintura, né? Esse aqui acho que é de churrasqueiro, sei lá. Mas faz o serviço, que é proteger a minha roupa. Porque o que já manchei de roupa com a tinta acrílica... E, gente, não sai, tá? Então é legal você ter, assim, um aventalzinho para te proteger um pouco dos seus pingos de tinta. Mas, gente, é isso. Esses são os materiais básicos que você vai precisar para fazer pinturas em tinta acrílica. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você que está aí no vídeo já pinta quadros e acha que eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários para ajudar os coleguinhas. E, gente, pelo amor de Deus, não se esqueçam de curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal, que isso ajuda demais. E também me siga nas outras redes sociais. Obrigado e até a próxima!